Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, professora de História. Bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar sobre o Renascimento Cultural, um movimento cultural que começou nas cidades italianas a partir do século XIV e dali se espalhou por todo o continente europeu. Vem comigo, vamos aprender! Aproveita, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha o vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam aprender o conteúdo junto com a gente. Para a gente entender o renascimento cultural, por que e como que ele aconteceu, nós temos que entender o contexto, como que estava a Europa naquele período. A partir do século XI, a Europa medieval ela passou a sofrer algumas mudanças. Teve o aumento da população, expansão das áreas de cultivo, aumento da produção de alimentos, aumento da população, o revigoramento das cidades e o renascimento do comércio, inclusive o crescimento do comércio, do contato comercial com o Oriente. Com isso, se enriqueceu a classe burguesa e essa nova classe enriquecida, ela buscava prestígio social que fosse equivalente às suas posses, porque até então nós tínhamos três classes sociais, que eram os servos, a nobreza e o clero, e apenas a nobreza e o clero eram as mais prestigiadas, as mais reconhecidas, as mais influentes. E agora surge essa burguesia, que são os comerciantes, banqueiros, donos de frotas, que faziam ali o contato comercial com o Oriente, e eles tinham dinheiro, mas não tinham prestígio social. E eles vão buscar esse prestígio por meio das artes, influenciando artistas, motivando artistas e motivando também o conhecimento. A Idade Média muitas vezes é chamada de Idade das Trevas, porque o conhecimento ficou meio que parado. Não é que não teve arte, não teve conhecimento, mas foi bem mínimo naquele período. A maioria das pessoas não sabiam ler, não sabiam fazer contas, só viviam ali para trabalhar no campo, e isso agora era uma realidade que precisava ser mudada pela burguesia, porque essas noções de medir, calcular, controlar tempo, controlar pesos e medidas era necessário para as transações comerciais deles. Então é importante que mais pessoas tivessem acesso a esses conhecimentos que eram essenciais para a vida desses mercadores, dessa classe burguesa. Uma coisa interessante e curiosa sobre esse período é exatamente o termo renascimento. Geralmente, esses eventos históricos eles são nomeados futuramente. Algo que acontece hoje, por exemplo, com o passar do tempo, os historiadores vão estudar isso e vão dar um nome para esse fato, para esse evento, essa revolução. Com o Renascimento foi diferente. Os próprios renascentistas, os próprios contemporâneos daquele período, eles se autodenominaram como renascentistas. Eles falaram assim, nós vamos ignorar a Idade Média, a Idade das Trevas, e vamos fazer renascer. Renascer o quê? A cultura clássica greco-romana. A cultura lá que valorizava o ser humano, aquelas esculturas, aquelas pinturas bem feitas lá da antiga Grécia e da antiga Roma. Então, os próprios renascentistas se denominaram modernos, então eles mesmos dividiram e falaram Idade Média para trás, Idade Moderna nós, e eles vão se dar o nome de renascentistas. Isso não é muito comum, geralmente passa-se a revolta, passa-se o evento político e aí futuramente os estudiosos nomeiam aquele momento. Mas aqui os próprios renascentistas se denominaram de renascentistas. Vamos agora para as características do renascimento cultural. Primeira característica, o classicismo. Como eu falei, para a própria palavra, que eles buscavam renascer a cultura clássica greco-romana. Então, eles buscam inspiração nessa arte, nessa cultura greco-romana, lá da antiguidade clássica, e trazem para o momento presente que eles estão. É importante destacar que eles vão começar a fazer novamente esculturas, pinturas relacionadas com temas mitológicos da Grécia e de Roma Antiga, mas nem sempre vai ser só sobre Roma Antiga, eles vão buscar isso também para o cristianismo. Então vão ter ali muita mescla, muita mistura de cultura clássica com cultura sacra, com cultura religiosa.
É bem interessante porque às vezes quando a gente fala de revolução cultural, as pessoas logo pensam, não, eles são ateus, eles, né, como eles questionam a posição da igreja, eles batem de frente muitas vezes com muitas coisas que as igrejas propagam no momento. Algumas pessoas pensam que eles são ateus ou que eles não acreditam na Bíblia ou não acreditam em Deus. E a verdade é que isso não é verdade. A verdade é que isso é mentira. E prova disso é que a maioria dos artistas, eles vão ser patrocinados por papas, famílias de religiosos, e eles vão produzir arte sacra, vão ter muitas pinturas nos tetos das igrejas, né? Na Capela Sistina, por exemplo, lá em Roma, vai ter muita pintura clássica nesses telhados, telhado não, no teto, assim, nas abóbodas por dentro da igreja. E representando imagens bíblicas, né, cenas bíblicas. Então nós vamos ter muitas representações de cenas mitológicas da antiga Grécia e Roma, mas também muita representação de cenas bíblicas, esculturas de personagens bíblicos. Então tem essa mistura e tem muito a valorização do religioso e do cristão. Outra característica do Renascimento, e talvez a mais forte, é o antropocentrismo. Sempre que vocês verem esse prefixo antropo, você está se referindo ao ser humano. Antropo, ser humano, centrismo, centro. O ser humano no centro das atenções. Então, eles começam a colocar o ser humano no centro ali da produção da arte, da produção de conhecimento, a valorização do ser humano, das suas capacidades, dos seus potenciais, das suas belezas, né? E não como antes, isso aí contrasta com o teocentrismo. Antes era tudo Deus no centro de tudo, e aí acabavam justificando tudo assim, porque Deus quis assim, porque a igreja fala assim, porque a Bíblia diz assim, que às vezes nem dizia, né? Era só uma forma de controlar o povo, a maioria não tinha acesso à Bíblia, não sabiam ler, às vezes até tinha acesso, mas não sabiam ler, não sabiam traduzir isso. Então o antropocentrismo vem para bater de frente com o teocentrismo. Outra característica muito importante é o racionalismo. Racionalismo vem de, pensa na palavra, raciocinar. Exatamente, a razão, o uso da razão para entender as coisas, o uso da lógica para buscar entender as situações, buscar soluções lógicas. O racionalismo, ele dizia assim, a fé é importante, mas a razão é tão importante quanto a fé. A gente não pode acreditar nas coisas cegamente. Enquanto que a cultura medieval, a cultura da igreja propagada naquela época era de que a fé é mais importante que a razão, os renascentistas diziam que a fé é tão importante quanto a razão. Eles também não colocavam que a razão estava superior à fé, mas eles colocavam ali em grau de igualdade, buscavam explicar muitas vezes os eventos de fé, os eventos místicos, por meio de explicações racionais. Outra característica, o hedonismo. O hedonismo é a valorização do corpo humano em si. O corpo humano passa a ser visto como belo, como fonte de prazer. Até então era ensinado que o corpo humano era fonte de pecado e que as pessoas não podiam se submeter às vontades, aos desejos. Criava-se até então uma ideia assim de que tudo que a gente gostava era uma coisa ruim. Né? Tudo que causava prazer, porque quando eu falo prazer, gente, do que eu tô falando? Eu tô falando de sexo, prazer sexual? Não, não apenas isso. Estou falando de gostar de fazer as coisas, o prazer de estar bem, né? Você sabe assim, eu ouvi essa música, nossa, que gostoso ouvir uma música, nossa, que gostoso fazer uma atividade física. Para quem curte, que gostoso assistir esse filme ou fazer, né, alguma coisa assim. Então tá falando sobre satisfazer as suas vontades, os seus desejos, ter prazer naquilo que você faz e não fazer só por obrigação, como era até então, que era uma forma das elites controlar as populações mais pobres, que era a maioria da população. Outra característica importante do Renascimento é a nova visão de tempo que eles vão ter a partir de então. O tempo vai ser ampliado, essa visão deles. Por quê? Primeira coisa, até então eles se guiavam pelo tempo da natureza. Né? Ali as estações do ano, o nascer e o pôr do sol é o que vai controlar as pessoas. E a partir de agora, eles começam a falar assim, não, o tempo ele é para ser usado em benefício do ser humano.
Dentre os burgueses, tem uma classe muito influente, que é a classe dos banqueiros, que são aqueles que emprestam dinheiro. E até então a igreja dizia que emprestar dinheiro a juro era pecado. Tipo assim, a igreja podia pegar o dinheiro da população, tal, né? Mas o povo não podia ganhar dinheiro com... E com essa nova visão de tempo, o que vai acontecer? Eles vão começar a calcular o valor das coisas, o valor do trabalho, o valor dos juros sobre os dinheiros emprestados de acordo com o tempo que se levava para fazer alguma coisa. Então, o tempo agora passa a ser usado em benefício do ser humano. Mais uma característica do Renascimento, o individualismo. O individualismo hoje, ele tem uma conotação negativa, né? Que aquela pessoa é egoísta, individualista e tal, mas lá no Renascimento, não. Lá significava valorizar as capacidades individuais de cada pessoa. Porque assim, pense você comigo, você é bom em alguma coisa, você é melhor em uma coisa e não é tão bom em outra coisa, não é verdade? E se você começa a investir mais naquilo que você já é bom, você vai ficando cada vez melhor, não é assim que funciona? Pois é, era isso que eles diziam, que cada pessoa ela é boa em uma coisa, e se ela tiver tempo para investir naquilo, ele vai ficar muito melhor. Até então, as pessoas não tinham tempo para se dedicar à arte, para se dedicar às esculturas, às pinturas, aos estudos, porque eles tinham que se dedicar a conseguir comida, a produzir alimento para não morrer de fome. E a partir de então, vai surgir um grupo de pessoas dentro da burguesia que vão começar a pegar esses artistas que eles conseguem visualizar que são pessoas com capacidades diferenciadas, e eles vão patrocinar esses artistas para que eles desenvolvam as suas habilidades individuais. Esses patrocinadores, inclusive, são chamados de mecenas. O mecenato vai ser muito importante para o Renascimento, porque eles enriquecidos, esses burgueses ricos, eles vão apadrinhar pessoas que são pobres, que não têm como investir na própria arte sozinhos, e eles vão apadrinhar e vão sustentar esses artistas para que eles possam se dedicar à sua arte ou aos seus estudos, né? Porque o Renascimento não acontece só na área artística, ela acontece também na área científica, e esses mecenas eles vão investir dinheiro para que essas pessoas invistam o seu tempo e as suas habilidades nessa conquista de novidades. Nesse ambiente de renovação de ideias, vai surgir um grupo de pessoas chamadas de humanistas. Eles vão tentar melhorar o ensino das universidades, centrando esse conhecimento, esse ensino, no conhecimento empírico, no conhecimento racional, no cálculo, na lógica, e não apenas no misticismo, nas crendices como era até então. E esse movimento é chamado de humanismo. Eles pegam essas ideias racionais, essas ideias reais e introduzem no conhecimento universitário. E isso também vai revolucionar. Porque até então, gente, a maioria das pessoas que estudavam eram o quê? Principalmente o clero. Os nobres, para ter mais status do que já tinham, eles pegavam seus filhos, introduziam eles nos mosteiros para que eles se tornassem membros do clero, monges, padres ou quem sabe até um papa, para assim conseguir subir de grau social e ter ainda mais status. Mas este conhecimento ali nas universidades que tinham até então, ele não era nada racional, ele era muito mais cultural do que racional ou experimental. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o renascimento cultural ele vai surgir nas cidades italianas, principalmente nas cidades do norte da Itália. Nós nem podemos falar Itália em si, porque se a gente for pensar, a Itália ela vai surgir muito tempo depois. Então a gente fala que são cidades da Península Itálica, ali na região de Veneza, Bolonha, Florença. E por que nessas regiões? Porque ali é onde tem o maior trânsito de mercadorias, pessoas, produtos, e vai ser onde os comerciantes, os burgueses vão estar mais ricos e mais bem dispostos a investir nessas artes. E é ali que vai surgir o mecenato e esses mecenas influenciando, patrocinando os artistas. Na área das artes, o Renascimento vai provocar uma mudança muito profunda, porque quando a gente pega uma imagem, por exemplo,
do período medieval e compara ela com uma imagem renascentista, a gente vê muita diferença. Por quê? Porque eles vão buscar principalmente colocar realismo nas suas imagens. Então, os artistas tentam ao máximo produzir a imagem de acordo com a realidade. Eles começam a estudar, colocar matemática no meio da pintura, no meio da escultura, para ter proporção, para ter domínio de perspectiva. Olha, por exemplo, essa imagem aí, é uma obra do Leonardo da Vinci sobre a Última Ceia. O que é perspectiva? Você olha para ela, você não tem a sensação que você está realmente olhando para uma sala e não para uma tela pintada? Porque lá no fundo é como se realmente estivesse lá o fundo mais escuro, as janelas, as imagens lá fora da janela, as pessoas cá na frente, uma sensação de movimento, parece que as pessoas estão realmente conversando, parece que você está vendo uma imagem se movendo e não apenas uma tela. Isso é domínio de perspectiva e realismo, tá vendo? Aplicado à pintura. É levado por muitos artistas para suas pinturas e também para as esculturas, a valorização do corpo humano, as proporções, porque na Idade Média ficava meio assim, sabe? Tem a cabeça pequenininha, o corpo grande, as coisas, os membros meio quadrados, e agora eles tentam fazer os músculos perfeitinhos, a proporção, cabeça, corpo, membros, né? Braços, pernas, tudo na proporção certinho. Isso é uma influência do classicismo greco-romano, da Antiguidade Clássica. Outra coisa bem interessante aqui na área da arte é que os artistas eles começam a produzir autorretratos. Até então as artes elas não eram assinadas. A maioria da arte da Idade Média ela é voltada, são de arte sacra, e eles não eram quem produziam os monges, que eram pessoas muitas vezes que não tinham talento, mas era quem tinha tempo para fazer, né? E quem tinha os materiais e tal ali para fazer. E agora os artistas eles vão começar a produzir com talento, com tempo, porque os mecenas vão patrociná-los, e eles vão produzir autorretratos, fotografias de pessoas, né, desses mecenas, desses seus patrocinadores, e eles vão começar a assinar as obras, que até então não acontecia isso, do artista assinar a própria obra. Dentre os maiores nomes da pintura italiana, vou ler aqui porque os nomes são meio difíceis, olha. Giotto, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo Buonarroti, né? São os mais expressivos. Você já ouviu esses nomes em algum lugar? Ah, sim, as Tartarugas Ninja. Como que é o nome delas? Michelangelo, Léo, Doni e Rafa, não é isso? Sim, o nome das Tartarugas Ninjas são uma homenagem para os artistas do Renascimento Cultural. Inclusive, dentre estes, gente, a gente dá um destaque muito especial para o Leonardo da Vinci, porque ele não era só pintor, ele não era só escultor, ele era, tipo assim, o todo nele, né? O individualismo saiu fora dele ali, porque o cara, ele era... tinha conhecimentos de matemática, tinha conhecimentos de astronomia, tinha conhecimentos de arquitetura, então ele era realmente um cara, assim, bem qualificado na época. Ele tinha várias habilidades e pintou a Mona Lisa, que é um dos quadros mais famosos do Renascimento, um dos mais caros do mundo hoje, né? E o Michelangelo também, porque ele pintou o teto da Capela Sistina. E ele fez várias pinturas, inclusive aquela pintura do Deus criando Adão, é do Michelangelo, né? Que é uma pintura bem expressiva do Renascimento. Ela tá no teto de uma igreja. Qual que é o nome daquelas pinturas no teto da igreja? Eu esqueci, daqui a pouco eu lembro que falo para vocês. Dentre os escritores, nós temos também destaque na arte escrita, porque por meio de textos, por meio de peças de teatro, esses escritores, por meio de poemas, eles vão criticar a sociedade daquela época, eles vão fazer a sua revolução. E aqui nós vamos destacar alguns. Olha, o Dante Alighieri, ele escreveu uma obra chamada Divina Comédia. E nessa obra ele fala sobre um personagem que tenta conquistar o paraíso celeste. Ele tá tipo ali no purgatório e tenta conquistar a ida para o céu.
E essa obra ela é uma crítica muito grande ao misticismo da igreja na época, porque a igreja católica que tinha lá naquele período, ela controlava muito a população por meio do medo. As pessoas tinham muito medo do tal do purgatório, muito medo do inferno. E isso controlava a vida deles. E aqui o Dante faz uma crítica a isso. Na literatura portuguesa, nós damos destaque para Luís de Camões. Então, nesse período aí também vão começar as grandes navegações, e o Luís de Camões, ele vai ser um cara que vai em muitas expedições marítimas, ele vai participar dessas expedições, e a principal obra dele se chama Os Lusíadas, que é um poema extensíssimo, onde ele fala sobre as conquistas portuguesas, as navegações portuguesas. Então é uma obra muito destacada aqui na literatura portuguesa até os dias atuais. O espanhol Miguel de Cervantes também se destaca com uma obra chamada Dom Quixote, que é uma obra cômica, onde ele faz uma crítica àquela cultura da nobreza, da cavalaria medieval. Ele faz uma crítica à classe da nobreza. E quando a gente fala de literatura, certeza que o nome mais expressivo é William Shakespeare. Ele foi um dramaturgo inglês que escreveu várias obras. Você com certeza já ouviu alguma delas, por exemplo, Romeu e Julieta, que já virou filme, tiveram várias peças de teatro, tem ainda, né, até os dias de hoje. Mas em questão de crítica política, inclusive, ele escreveu Henrique VIII, que era uma crítica ao rei Henrique VIII, que era o poderosão lá na época na Inglaterra. E, como eu falei, não tivemos apenas inovações na área das artes, mas também na ciência. Vou destacar alguns cientistas, começando por Andreas Vesalius. Vesalius, ele foi o pai da anatomia moderna. Por que o pai da anatomia moderna? Ele, aos 23 anos de idade, ele já era professor da Universidade de Bolonha, na Itália. Até então, eles usavam estudos na medicina de anatomia feitas em animais, em macacos, em outros animais. E isso causava muitos erros médicos. E o André Vesalius, ele vai fazer o quê? Em 1543, ele vai lançar uma obra, uma coleção de livros chamada De Humani Corporis Fabrica. Mas o que tinha nessa obra? Tinha os seus estudos de anatomia, que ele tinha feito escondido, porque isso era proibido pela Igreja Católica na época. Isso era uma heresia horrível. Ele dissecou vários cadáveres e ele fez vários estudos, e ele foi catalogando e desenhando e ilustrando livros e explicando sobre o sistema nervoso, o sistema de veias, sobre os músculos. E isso foi revolucionário para a medicina na época. No campo da astronomia, nós damos destaque para Nicolau Copérnico, que, dentre outras descobertas, a principal dele foi a do heliocentrismo. Olha só, até então eles acreditavam e pregavam no geocentrismo. O que significa geocentrismo? Eles acreditavam que a Terra estava no centro do universo e o Sol e os outros astros, a Lua e os outros planetas giravam em torno do Sol. Eles se achavam assim, o ser humano é uma criação tão importante, né? O planeta Terra é uma criação tão importante que Deus colocou a gente no centro do universo e todo o restante girando em torno. E aí veio Copérnico e fala assim, não, o Sol está no centro e nós somos mais um entre milhões de astros que giramos em torno do Sol. E existem... E aí, claro que isso foi revolucionário lá na época e as pessoas perseguiram ele, né? Aí depois teve o Johannes Kepler, que falou sobre o movimento dos planetas, que não era circular, porque eles acreditavam assim que era tudo redondinho mesmo, né? E ele falou, não, tem planeta que gira para cima, tem planeta que gira para o lado, uns são mais arredondados, a órbita deles são mais elípticas, né? E isso também era algo que a igreja... Eles não tinham muitos equipamentos, né? Foi tudo sendo descoberto aos poucos, mas que a igreja não ensinava daquela forma, então foram conhecimentos muito revolucionários, muito heréticos, porque imagine, você falar contra a igreja ou falar diferente da igreja naquele período era perigoso, era impensável. Depois nós temos que dar destaque para um cientista que foi um dos mais brilhantes que o mundo já conheceu, que é Galileu Galilei. Ele é considerado inclusive o criador da física moderna, o pai da física moderna, e ele confirmou
o que Copérnico tinha dito ali sobre o heliocentrismo. E ele fez outras descobertas também. Ele descobriu, por exemplo, que a velocidade da luz é maior que a velocidade do som, por isso que a gente vê o raio para depois escutar o trovão, né? Isso aí, e várias outras descobertas Galileu Galilei fez, mas ele foi levado para um tribunal chamado de Tribunal do Santo Ofício, que era muito comum naquele período, que era um tribunal da Igreja Católica que julgava crimes de heresia, pessoas acusadas de bruxaria ou que falavam qualquer coisa que a igreja não concordava, que não era aquilo que a igreja pregava. E ele foi ali confrontado nesse tribunal e ele voltou atrás. Ele falou, não, eu tava divagando, nossa, eu tava, né, surtando naquela época lá. Ele negou a sua teoria, negou o heliocentrismo, negou as suas teorias. Por quê? Porque se ele batesse o pé, ele iria pra fogueira, né? Ele seria morto. Então ele voltou atrás e aí ele teve a sua vida poupada. Foi exilado, mas teve a sua vida poupada. Porque senão, né, coitado do Galileu. A igreja, ela foi muito em cima do Galileu, porque naquela época, os textos científicos, eles eram escritos em latim. Os textos científicos, religiosos, eles eram todos feitos em latim. E o Galileu Galilei, não. Ele escrevia em italiano, que era a língua do povo. Então ele era muito perigoso, porque o povo tendo acesso àquilo ali, eles iam ler e eles iam entender, né? Se tivesse em latim, não, o pessoal ia ver lá as palavras, mas não ia entender o que estava ali. Por isso que, inclusive, a maioria dos cultos eram feitos, as bíblias eram feitas em latim, porque as pessoas, assim, tinham acesso ao conhecimento, mas não entendiam o que tinha ali. E aí o Galileu, né, foi muito perseguido exatamente por isso, porque ele escrevia em italiano e aí as pessoas conseguiam entender o que estava ali. E eles viam, poxa, a igreja aqui, ó, tem um negócio que a igreja está falando que não é igual aqui. Para finalizar, a gente tem que lembrar aqui de uma criação muito importante nesse período, que foi feita pelo alemão Johannes Gutenberg. Em 1450, ele criou a prensa de tipos móveis. O que é isso? Uma impressora super moderna para aquele período, que conseguia agilizar a produção de livros, e isso permitiu difundir as ideias humanistas por toda a Europa e difundir livros também, levar o acesso à leitura para mais pessoas. Inclusive, a prensa de tipos móveis, ela vai ser o primeiro ponto ali, o ponto de partida para um outro movimento revolucionário que vai vir a seguir, que a gente chama de reforma protestante, que é uma reforma dentro do sistema religioso. Mas calma, isso aí é assunto para um próximo vídeo que a gente vai ter em breve aqui no canal. Então, se você quer acompanhar, já sabe, né? Fica junto comigo. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês, por acompanharem o vídeo até o final. Não esqueçam de deixar o seu like se você gostou do vídeo e compartilhar com os seus amigos. Tchau e até a próxima!